Eu sou o Teruel pelo mundo e nós estamos em Chisinau, a capital de um pequeno país chamado Moldávia. Vem comigo! Bem-vindo à Moldávia, um país do leste europeu que talvez você ainda não conheça, mas que vai te surpreender. A Moldávia é oficialmente o país menos visitado da Europa, o que o torna perfeito para quem busca autenticidade, tranquilidade e experiências únicas, longe das multidões comuns em grande parte dos países europeus. Para entendermos melhor os números, a França foi visitada por mais de 100 milhões de turistas internacionais, isso só no ano passado. Enquanto isso, a Espanha recebeu cerca de 85 milhões de visitantes. E até mesmo o Brasil, que não está no ranking de países mais visitados do mundo, recebeu cerca de 7 milhões de turistas internacionais, isso somente no ano passado. Agora, pasmem, a Moldávia registrou em seu território a entrada de pouco mais de 65 mil turistas no ano anterior. E quer saber? O turista que não visita a Moldávia perde algum dos maiores tesouros escondidos do continente europeu. Uma viagem para o país começa sempre por Chisinau, a charmosa capital moldava. Uma cidade cheia de parques verdes, arquitetura soviética misturada com prédios modernos e uma atmosfera acolhedora que encanta qualquer visitante. A cidade é um local cheio de história, especialmente por conta do período em que o país pertencia à União Soviética. Por todos os cantos, é possível observar prédios grandiosos e construções que mantêm vivas uma arquitetura antiga e típica daquela época. Uma vez em Chisinau, a visita geralmente começa pela impressionante Catedral da Natividade em Cristo, que é essa que nós temos logo aqui em frente, que é um dos monumentos de maior destaque da capital. Em frente à igreja está a Torre do Sino, que compõe juntas um cenário bastante interessante. A igreja, com uma cúpula e colunas que lembram os templos gregos, apresenta uma arquitetura neoclássica, com paredes pintadas em estilo ortodoxo. Espera que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é essa igreja por dentro, para que vocês se encantem ainda mais. Construída no século XIX, durante o período em que a Moldávia fazia parte do Império Russo, a construção começou em 1830 e foi concluída 6 anos depois, em 1836. A igreja é um templo católico ortodoxo que se diferencia da prática religiosa católica romana, bastante difundida no Brasil. As duas igrejas organizaram a sua hierarquia em 3 categorias principais. Eu digo, tanto o ortodoxo quanto o católico romano possuem diáconos, seguidos por padres e depois os bispos, que estão aí no topo da pirâmide. Ambas as religiões reconhecem os 7 sacramentos, dentre eles o casamento, por exemplo, mas com diferenças na prática e na teologia. Na Igreja Ortodoxa, por exemplo, o batismo, a crisma e a Eucaristia são ministrados juntos, mesmo para os bebês. Os ortodoxos também reconhecem a Páscoa, que assinala a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, só que de maneira diferente. Para os católicos romanos, Jesus salvou o homem e permitiu que ele alcançasse o céu, pagando pelos pecados da humanidade ao ser crucificado. Já para os ortodoxos, a salvação é alcançada pelo triunfo de Cristo sobre a morte, já que ele ressuscitou. Desta forma, a arte ortodoxa não se fixa na figura de Jesus Cristo crucificado, como visto na Igreja Católica Romana. Enquanto os católicos romanos tendem a usar estátuas para representar os santos,
A Igreja Ortodoxa tem uma rica tradição iconográfica, ou seja, não são utilizadas estátuas de santos, mas sim pinturas dos santos. O que chama a atenção, na verdade, nem é tudo isso que eu expliquei para vocês. É que os padres na Igreja Católica devem ser celibatários, enquanto que na Igreja Ortodoxa os padres podem se casar. Mas, calma aí, esse casamento só é permitido se ele ocorrer antes da ordenação. Já os bispos, em ambas as religiões, devem ser celibatários. Importante destacar que o Natal ortodoxo é celebrado em 7 de janeiro, uma vez que a religião ainda segue o calendário juliano. Aqui, na Moldávia, as festividades de Natal incluem a preparação de pratos tradicionais, como uma sopa normalmente preparada como beterraba, que lhe dá uma forte coloração avermelhada, além dos tradicionais bolinhos de repolho. Aí fica com você qual o cardápio você prefere mais. Se é a sopa de beterraba e os bolinhos de repolho aqui da Moldávia, ou o tradicional banquete brasileiro, que nós sabemos muito bem que pode incluir, inclusive, a controversa uva passa. Durante o período socialista, a torre e a catedral perderam suas funções originais. O regime soviético perseguiu as igrejas de forma sistemática, nacionalizando propriedades, fechando templos e até mesmo prendendo sacerdotes. Para você saber, a Catedral da Natividade permaneceu fechada e serviu como um estoque para armamentos e outros itens do regime soviético. Ainda em Chisinau, o visitante não pode deixar de conhecer o Arco do Triunfo. Se engana quem pensa que eles existem somente em Paris, na França. Saiba que aqui na Moldávia também existe um Arco do Triunfo. Construído em 1840, o arco comemora a vitória do Império Russo sobre o Império Otomano, durante uma guerra que aconteceu entre os anos de 1828 e 1829. O monumento abriga em seu segundo nível um enorme sino com cerca de 7 toneladas, que tinha como destino a Catedral da Natividade, mas que foi instalado aqui no arco por ser muito grande para a torre da igreja. O interessante é que o sino foi fundido com um metal de canhões capturados pelas forças russas durante o conflito com o Império Otomano. O que não falta na capital da Moldávia são áreas verdes e parques públicos, tanto que a cidade é considerada a mais arborizada de toda a Europa. Nesse contexto, existe o Parque Central Estevão, o Grande, que é um dos mais antigos parques públicos da região. O local foi nomeado em homenagem a Estevão, um lendário governante da Moldávia do século XV, há bastante tempo atrás, conhecido por suas habilidades militares e esforços para fortificar a região contra ameaças externas. Na entrada do parque está instalada uma estátua de bronze, erguida no ano de 1928 em homenagem a Estevão, o Grande. O monumento retrata o governante segurando uma espada, simbolizando seu papel como protetor do país. A estátua foi fundida em Bucareste, a capital da vizinha Romênia, no ano de 1927, em bronze proveniente de 6 grandes canhões capturados dos otomanos durante a Guerra da Independência, entre 1877 e 1878. É um destaque que após a sua morte, Estevão foi canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena. Uma vez no local,
o visitante não pode deixar de caminhar pelo Jardim dos Clássicos, que é uma alameda adornada por bustos de figuras literárias, políticos e ícones culturais moldavos e romenos. Perceba que a Moldávia e a Romênia distribuem entre os seus famosos ícones em comum. Nesse local foi instalada uma estátua ao poeta Alexandre Pushkin, considerado o maior poeta russo e fundador da literatura moderna da Rússia. Apesar de ter passado quase 3 anos de sua vida em Chisinau, o poeta Pushkin não tinha uma boa opinião sobre a cidade. Em suas cartas e anotações, ele descrevia Chisinau frequentemente como provinciana, desprovida de cultura e pouco atraente, a exemplo do que escreveu uma vez para um amigo russo: Chisinau é uma vila suja e seu povo é barulhento e sem refinamento. Por algum motivo, mesmo assim, os moldavos ainda mantêm a estátua do poeta russo em um local de destaque. Acredito que seja possivelmente para que as pombas possam fazer cocô na cabeça de Pushkin. Só para você saber, o nosso vídeo ainda não acabou. Mas, se você chegou até aqui, não deixe de curtir e de seguir o canal Teruel pelo Mundo para ficar por dentro de roteiros incríveis como esse. Nossa próxima parada é no enorme parque urbano chamado de Valea Morilor, que foi inicialmente planejado na década de 1950, em um período em que a Moldávia estava sob a influência soviética. O parque recebeu seu nome de Parque Central de Cultura e Recreação, com um lago artificial que rapidamente se tornou a sua principal atração. O Valea Morilor atrai moradores e turistas para uma atividade bastante diferente, de conhecer a estátua do Pequeno Príncipe da Moldávia, simplesmente o menor monumento de todo o país. Medindo apenas 11 centímetros de altura, o Pequeno Príncipe foi fundido em bronze e instalado no planeta B612 no ano de 2018, na esfera número 23, localizada ao longo de uma cerca no parque. O Pequeno Príncipe é um livro clássico francês, publicado em 1943, o que motivou a construção desse pequeno monumento, que conta a história de um aviador que cai no deserto do Saara e encontra um menino de outro planeta. A obra, que mistura elementos de fábula, crítica social e poesia, é uma alegoria sobre a amizade, o amor, a perda e a importância de se ver as coisas com o coração. Do parque, a uma curta distância caminhando, está o chamado Complexo Memorial Eternidade, que é um tributo aos soldados soviéticos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Aliás, não sei se você sabia, mas nessa parte do mundo, onde os países eram socialistas, a Segunda Guerra Mundial era chamada de Grande Guerra Patriótica. Sob uma pirâmide de 25 metros de altura, composta por 5 baionetas em homenagem aos 5 anos de guerra, queima uma chama eterna de memória. A chama é o ponto focal durante cerimônias comemorativas e serve como um lugar onde os moradores podem oferecer os seus tributos aos mortos na guerra. Cercando a área central do memorial estão estátuas de soldados, cada uma representando diferentes ramos das Forças Armadas. Finalizando a nossa viagem, não poderia ficar de fora um dos monumentos soviéticos mais importantes de Chisinau. Eu estou falando do Circo Estatal, que foi inaugurado oficialmente em 1981 e era, na época, um dos principais locais de entretenimento circense
com equipamentos de última geração e espaços para ensaios, animais e até mesmo veterinários. Pode até parecer estranho, ainda mais se comparado com os dias atuais, mas esse circo é fixo, construído em concreto armado e que sempre permaneceu no local, diferente dos circos em lona amplamente conhecidos no Brasil. Com uma capacidade para quase 2.000 espectadores sentados e com um picadeiro que possuía mais de 12 metros de altura, o circo tornou-se o maior auditório de todo o país. Artistas circenses viajavam da Bielorrússia, da China, da Finlândia, da Alemanha, da própria Rússia e da Ucrânia para se apresentar no local, que em seu auge possuiu mais de 57 concertos e apresentações, todos realizados no espaço de um ano. Em 1988, uma escultura foi instalada acima da entrada principal do circo. Essa escultura apresenta a imagem de dois palhaços acrobatas que cumprimentam os visitantes com um grande sorriso. A construção remete à época em que a arquitetura soviética ainda se preocupava com a beleza estética do local e incentivava construções que melhoravam o ambiente, além de serem bastante funcionais. Com o impressionante circo estatal da Moldávia, finalizamos nossa visita por Chisinau. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima parada!